E aqui, uma primeira versão do História de Chuva que eu escrevi em 2006, no dia 19 de fevereiro de 2006. Batem a porta. Quem é? Batem a porta. Quem é? Ninguém responde. Ele vai abrir, mas não tem ninguém. Apenas uma pequena caixa de onde ele tira um frasco com água da chuva. Lê o bilhete que está junto. Esta chuva guardada contém recordações esparsas, momentos de desesperos e de alegria contidos, nunca muito explícitos. Foi assim que choveu durante toda a minha vida. Nunca tomei chuva, sempre vestia capa, galoche e guarda-chuvas e ficava dentro de casa. O resto está todo riscado. É muito parecida com a versão final. Meio que quase que já saiu pronto. Ó. O que quer lembrar desse dia? Eu? Você. Isso. Isso o quê? A chuva. A chuva? Essa chuva. Eu estiquei o braço pelo vitrô do banheiro, eu molhei da mão até o cotovelo. Você poderia guardar esse momento? Aqui outro trecho, ó, do dia 20, um dia depois. Não me abandone, tarde demais, não me chute na bunda, vem aqui que eu te chuto. Estou molhado, porque é um trouxa. Você ainda gosta de mim? Nem um pouco, não me encha, já tenho outro, arranje outra. Você não me encha, eu só quero você. É mentira, eu só quero você. Ô, obsessão, está chovendo, sai daí. Engraçado como tem coisas que já vêm prontas. Eu acho que o História de Chuva, ele não veio na ordem, porque eu estou lendo aqui a ordem que eu fui vendo. Ó, História de Chuva. Numa rua do centro, parada no tempo, um tanto quanto fora de moda, ficava uma lojinha chamada A Sublimação, artigo para senhoras, cavalheiros e crianças. Em pequenos frascos ele guarda a água da chuva e, segundo ele e seus clientes, essa água mantém intacta a memória daquele dia. Basta uma gota para reviver aquilo que você não quer esquecer. Eu descobri essa loja por acaso, num dia em que, para guardar a água da chuva, para fugir da chuva, a única porta aberta que eu encontrei foi de A Sublimação, artigos para senhoras, cavalheiros e crianças. Ali, abrigado da chuva e totalmente molhado, vi aquelas pessoas que chegavam com pequenos frascos, como se fossem tesouros. Foi então que eu descobri. Me aproximei da portinha que dava para os fundos e quando abri, lá estavam eles, os frascos meticulosamente guardados há anos, esperando o tempo de serem redescobertos. Interessante. Bom, então fazendo parte da série sobre o processo de criação que a gente está fazendo na Casa da Gioconda, hoje nós vamos falar sobre o texto História de Chuva, que é um texto de 2006, que teve uma primeira montagem em 2009, na época que inaugurou a Casa da Gioconda, foi o primeiro espetáculo a ser feito na Casa da Gioconda. E agora, 10 anos depois, né, vai ter uma remontagem com essa equipe que está aqui presente hoje para a gente falar, que é o Alexandre Meirelles, que é o diretor, o Thiago Ledier, que é o co-diretor, a Ci Teixeira, figurinista e cenógrafa. Então nós vamos começar um papo sobre esse novo processo de criação em cima desse texto. Primeiro que é uma alegria sem fim para um autor. Já ser montado já é uma alegria. Ser remontado em vivo, em vida,
É uma alegria sem fim. Então, primeiramente, obrigado por vocês e pelos atores encararem novamente essa história, que é uma história muito bonita, né? Vou dar Posso uma... começar perguntando da Claro, onde veio a ideia de Histórias de Chuva? a ideia veio muito clara na minha cabeça. Um lugar onde as pessoas tomavam gota de chuva e essa gota era uma memória. Isso caiu na minha cabeça feito um tijolo. E aí, a partir dessa ideia de tomar a gota, né? Então, a peça fala sobre isso. As histórias de chuva são histórias que as pessoas relembram trechos da vida a partir de tomar uma gota de chuva daquele dia. Então, são histórias de chuva, são memórias de chuva. Isso, e a história, o centro dessa história é uma loja de um velho no centro da cidade que guarda essas memórias. Então essa ideia apareceu na minha cabeça pronta, assim, pá. E aí eu comecei a desenvolver os núcleos, né? São alguns núcleos de personagens que percorrem essa história. E também falar depois para essa nova versão, como são núcleos que frequentam essa loja, é uma peça modular. Então, para essa remontagem, eu acrescentei novos personagens. Isso foi muito legal também, porque é uma vontade, falei, não, algum dia eu vou escrever mais personagens, porque cabe, dá para fazer a história de chuva 1, 2, 3, 4, porque Dá pra ser cabe. uma série na TV. Tendo como centro a loja do velho, mas É, os fregueses é. podem mudar infinitamente. Então, para essa montagem, eu escrevi um novo personagem que eu adorei também, eu acho que tem tudo a ver, e ele completa a história, dá um outro ângulo, ficou muito legal. E me emocionei quando a gente fez a primeira releitura, né, Xande, que você fez lá Foi. com os meninos. Vi que o texto ainda está vivo, né, não é algo datado, apesar de ter 15 anos, né, o texto, de 2006. Legal que ele ainda continua vivo, isso para um autor é muito gostoso de ver. E eu acho que a característica do texto do teatro que ele revive a cada pessoa que respira com ele, né? É, é. Revive de uma outra forma. Então, a É ideia, igual. o teatro é legal por causa disso, porque cada grupo que vai pegar, vai fazer do seu jeito, né? Vai falar as mesmas coisas de maneira diferente, vai ser igual, mas vai ser diferente. É, Então, isso que é a riqueza também do teatro. Total. é igual uma receita, né? Cada cenoura é uma cenoura. Então, cada É, vez que você fizer aquela receita, ela vai ter o gosto daqueles ingredientes, né? vai ter, porque as pessoas são outras, o tempo é outro, 15 anos depois. Mas o importante é você encontrar o gancho, né, para você falar o que você É. tem vontade, para se expressar. E acho que você escolheu, né? Acho que como tema você também escolhe duas coisas que são atemporais e perenes na história da humanidade, né? Uma tecnologia que sempre existiu e sempre existirá, que é a chuva, Uhum. que eu acho que daí, né, a gente, quando pensa em chuva, vem memórias tão distintas a respeito dessa mesma situação, né? E a memória, que é uma coisa que é o que, acho que é uma das coisas que definem o ser humano, né? Ser humano é ter memória, né? Os outros É animais o que dá, não têm memória. você só é o que você é porque você lembra, né? O que você é. É, Porque senão a gente não teria cultura, não lembraria nem das suas experiências pessoais, né? Então a é, memória é o que é. faz o indivíduo, né? É o que constrói. Então sem memória, E que constrói, acho que até a própria humanidade, assim, né? A gente sim, vive das memórias dos que existiram, né? Assim, a inclusive gente dá como um, conhecimento, né? a gente dá um passo para frente porque já construíram vários degraus nessa escada, né? E acho Então, que a peça poeticamente aborda isso, né? De uma maneira que é muito poética, que tem muito lirismo, né? Para tratar de assuntos que às vezes são muito doloridos, às vezes são muito pesados, mas que entra uma beleza naquilo, que daí eu acho que é um olhar seu, assim, né? De uma solidariedade, uma empatia com os personagens,
que brota esse lirismo, né? Eu acho que esse E texto tem muito disso. tem ali um núcleo familiar, que alguém foi embora, um outro núcleo que é o sofrer por amor, né, por alguém. O outro é ser reprimido em relação aos seus desejos. Então, são coisas que, com maior ou menor grau, todo mundo tem, né? Todo mundo já participou de alguma rejeição, né, enfim, ou rejeitando ou sendo rejeitado, enfim, todos nós já vivemos a relação com o núcleo familiar, né? Todo mundo tem uma família, enfim. Então a gente pode, uma coisa que a gente pode se conectar imediatamente, né, com a e essas coisas que a gente vê também, né, vê no dia a dia, a relação com a cidade, a relação com as coisas, com Tempo. o que você quer lembrar, o que você quer esquecer, o tempo. E acho que tem uma coisa que é o quanto esses núcleos que aparentemente estão separados acabam, de alguma forma, interferindo, né? É meio, sei lá, efeito borboleta, assim. Né? A borboleta que bate a asa aqui vai fazer um furacão do outro lado do mundo. Mas é um pouco isso, assim, né? O quanto a atitude desses núcleos interferem, de alguma forma, no outro, né? Se esbarra no outro Aham. e deixa e muda de alguma maneira aquele acontecimento também, né, daquele outro. Acho que é bonito ver esses elos que existem entre os desconhecidos, aparentemente, né? Uhum. Verdade. Memória de algum lugar específico, amor, âmbar, aparelho específico para arrancar coisas de mim. Tudo o que está colocado está colado às minhas tripas, como piche. Passe a navalha, doutor, passe a navalha em toda essa merda tecnológica que está plugada em mim. Esse trecho do Joker que eu acabei de ler, muito olha, quase que não tem rascunho. Interessante. E o Xande, que conta um pouquinho agora de onde surgiu o renascimento da história de chuva, né? Porque falar disso. Nossa, foi muito interessante. Porque, na verdade, a gente chegou na casa da Gioconda em 2017. E aí, junto com a ideia da chegada, eu falei assim, nossa, Milton, eu queria muito criar um grupo de atores para a gente poder experimentar técnicas, experimentar coisas que a gente não experimentou durante a nossa passagem pela escola. E aí eu comecei a pincelar esses atores, comecei a fazer os convites, eles foram aceitando. E a gente começou um grupo de estudos, na verdade, que despretensiosamente a gente criou esse grupo de estudos. E aí eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu tive, logo do primeiro encontro, né, depois da primeira reunião, eu falei, poxa, a gente está na casa de um dramaturgo, de um cara que escreve peças de teatro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar toda a dramaturgia que ele criou, né? Vamos ler tudo que ele criou, para a gente poder entender um pouquinho a cabeça desse espaço, o que é esse lugar, o que representou, né? O que representa, né, esses textos na vida, na história do teatro, da Casa da Gioconda. Aí a gente leu todos eles, acho que a gente leu acho que uns seis textos, se eu não me engano, foram seis. E aí a gente, democraticamente, a gente fez uma votação, né? E disparado saiu Histórias de Chuva. Foi o que mais chamou a atenção do pessoal e a galera queria contar essa história de qualquer jeito. Primeiro, porque ela brinca com a coisa do tempo, né? Ela brinca com camadas de tempo. Isso chamou muito a nossa atenção para a construção de personagem, para o desafio como ator também de poder fazer isso. E aí eu me lembro que uma vez a gente começou a ler, eu distribuí os papéis, né, para eles fazerem a primeira leitura. Milton, foi como se eu tivesse colocado meia, sabe, em cada pé, porque parecia que foram feitos para aquelas pessoas, sabe, naquele momento. Uhum. E a gente começou a leitura e a gente saiu muito emocionado, todo mundo, né? A gente saiu muito, muito tocado, né, com o que a gente havia presenciado, né, após a leitura.
E aí começamos a fazer exercícios nossa, fizemos tudo quanto é tipo de exercício. Você me ajudou bastante com os teus depoimentos, de como que foi a criação, de como que você trabalhou isso com o teu grupo. E aí eu falei, nossa, isso daqui a gente vai precisar mexer nesse negócio aqui. E aí veio o nosso primeiro ciclo de leitura, aí a gente leu lá no nosso primeiro ciclo de leitura, e daí logo depois veio uma ideia do Bastian, que é um dos atores desse coletivo. Ele trabalha num colégio, né, particular, e esse colégio comprava, acho que compra, né, espetáculos ainda, e ele falou assim, olha, será que a gente não pode montar e levar para o colégio, lá onde eu dou aula? E aí começou todo um movimento para poder levantar esse espetáculo, e a gente fez a primeira versão dele num palco italiano, super simples, mas foi de verdade, sabe? E aí eu acionei a Si também para poder me ajudar nos figurinos, na ideia do cenário, que foi algo muito simples, mas muito verdadeiro, sabe? Eles estavam muito empolgados com aquilo, e foi de verdade o que a gente fez ali, né? E aí depois veio um outro desafio, que foi a segunda mostra de processo da Casa da Gioconda. A gente falou assim, vamos colocar esse texto aqui nesse espaço, que é um pouco mais alternativo, que é uma outra linguagem e tal, e a gente experimentou lá. Então foram essas duas formas de resultado do que a gente estava fazendo, entendeu? E agora, em 2021, a gente está assumindo uma outra visão, uma outra ótica em cima desse texto, né? E era uma coisa que eu não trabalhei nas outras duas últimas versões, que era a verticalização mesmo do realismo fantástico, do realismo mágico, né? Que o texto oferece. Eu falei, não, agora a gente precisa brincar com isso aqui. Eu quero criar uma linguagem desse negócio aí chamado realismo fantástico. E agora... acho que foi importante isso que você foi fazendo com o grupo, porque experimentar na prática é fundamental. Então, uma leitura em palco italiano, em espaço alternativo, mesmo que ainda não esteja 100% pronto, eu acho que isso foi fundamental para o processo que vocês agora estão querendo concluir, né? Claro. Então, isso é fundamental. O ator tem que fazer e sentir na pele. Com certeza. É outra vibração, porque só a sala de ensaio, às vezes, ela tem um limite. A hora que você põe para valer qualquer ato que seja, ler para pessoas sentadas, já muda totalmente a sua relação com o que você está fazendo. Porque daí vira teatro mesmo, né? Isso. Porque só é quando tem público que é teatro, né? Antes disso, você já está ensaiando. Vendo, fazendo, de qualquer, mas o teatro só se configura com palco e plateia, né? Exatamente. A arte do presente, né? E quando a gente tá junto, isso transforma, né? Isso é aumentado, enfim. E aí eu me lembro que, assim, logo depois, eu não sei se se a gente não tivesse feito essas duas apresentações, tanto a do palco italiano quanto a do alternativo, a gente continuaria ainda com esse... Eu não sei porquê, mas a gente não desistiu desse texto. A gente falou, não, a gente precisa continuar com ele e a gente vai com ele até o fim. E aí veio a pandemia, em 2020, interrompeu os nossos trabalhos. A gente ficou em 2019 ralando com o texto, fazendo exercícios, ainda vendo cenas, teve saída de pessoas, entrou gente nova, aí a gente foi experimentando. E uma coisa que eu trabalhei em 2019, Milton, que foi muito interessante, a ideia de que todos os atores poderiam fazer todos os personagens. Então a gente ficou, acho que uns 2, 3 meses, eles experimentando, sabe, personagens, principalmente o Homem Bem Vestido. Eu coloquei todos eles para fazer. E a Mulher Vestida de Chuva também, eu coloquei todas as meninas para fazerem. Então, cada menina me trouxe um olhar diferente sobre a Mulher Vestida de Chuva. Né? Isso é importante porque, na verdade, esse grupo de estudo que você criou é o objetivo de fazer uma montagem só, né? Mas o objetivo é fazer um trabalho, desenvolver um trabalho de ator, uma linguagem, um trabalho continuado. Então, faz sentido ficar fazendo no teu titular, né? diferentes. Só amadurece tanto os atores, como a direção, como o resultado, né? Isso vai criando raiz, né, Milton? Isso vai dando embasamento, né, Leide? E aí eu chamei o Leide para entrar na viagem com a gente, porque eu achei que tinha tudo a ver, sabe, assim, o Leide jogar o olhar dele também, que é um olhar de fora,
né? E agora vem só para acrescentar e rechear ainda mais a coisa. E aí a Si também já teve já umas outras ideias a respeito acerca do cenário, né? Se a gente repensou tudo isso. Obviamente a gente deve isso ao prêmio que a gente recebeu e a gente agradece muito, mas eu acredito que mesmo sem um prêmio a gente estaria fazendo alguma coisa. A gente estaria fazendo alguma coisa com esse texto. A impressão que eu tenho é de que ele marcou mesmo, sabe? Assim, e vai ser o pontapé inicial para a criação de outras coisas, sabe? E a gente quer revisitar também o outro texto seu, que é o História de Chuva Gênesis, né? Que é o antes do que aconteceu, tal, que é bem magético, né? Você disse que é bem lúdico. A gente também quer ver isso daí. E tem uma trilha composta linda também. Ah lá, tá vendo? Olha, então, pronto. E vai ser legal, acho que História de Chuva, porque agora a Casa da Gioconda também se formou, né? Uhum. Então vai ser, estreou a Casa da Gioconda e agora vai reestrear a mesma peça. Isso é muito legal. Peça. E um espaço diferente, né? O espaço mudou também, né? É a nova nuvem que chega. Não é? E teve uma coisa que o Milton falou. Fala disso, né? Fala da memória, fala do. Sim. Esses retornos, né? Assim, desses ciclos, né? Ela fala de um ciclo que. Verdade. E Leide. o Milton falou, o Milton falou uma coisa sobre o texto, né? De ele ser modular. E eu acho que a gente nesse processo está com umas sincronicidades e uns pensamentos que parece que vão telepaticamente de um para o outro, conforme a gente vai conversar. A pessoa fala, mas eu estava pensando nisso. É muito louco. E o cenário que a Ci imaginou para essa peça é um cenário modular, né? São módulos que giram por esse espaço. E eu achei né, e a gente não tinha tido essa conversa sobre esses módulos, né, na peça. A gente não tinha ainda conversado sobre módulos. E eu achei muito engraçado que tenha aparecido essa. Esse conceito, porque foi um conceito, né? Foi um conceito. Assim, para a gente foi um conceito. Mas eu acho que isso apareceu, embora a gente não estivesse falando especificamente nem de cenário e nem sobre esses núcleos, mas a gente ficou falando muito sobre o texto. Sim. E essa coisa do tempo, da memória, esse tempo que parece que sobrepõe, quando né, a cena está acontecendo. A gente ficou discutindo muito sobre isso, relendo o texto, e eu acho que isso foi levando a gente para esse conceito, e ao mesmo tempo a gente pensava num cenário que fosse dinâmico, que não fosse uma coisa estática, porque eu acho que a peça veio evoluindo, né? Desde que a gente começou a mexer nesse projeto, estou falando enquanto figurino e cenário, mas a peça foi evoluindo, e lá atrás quando a gente fez... era uma coisa mais... ela era mais estanque, não é, Xande? Era uma coisa mais parada. E a gente foi entendendo que a gente precisava de um movimento justamente para entender essa coisa do tempo, do espaço e da memória, que ali na peça é um movimento, né? E para onde que isso vai, né? O que se faz com essa memória depois? Sim. Então a gente acabou pensando nesse cenário que é composto por pequenos núcleos, que se deslocam durante a apresentação. Surgiu também a ideia, né? A gente também chegou nesse lugar onde o próprio elenco faria parte de coro também, que ajudaria na manipulação desse cenário também, né? Que compunha esse espetáculo para contar essa história, né? Essa história que pulsa inteira do mesmo jeito, e aí a hora vem um personagem que ele é central ou não da história, mas que tem essas camadas também. E a gente, como que a gente vai fazer isso aparecer na peça? Essas ideias foram surgindo, elas foram em conjunto. Né? Sim, do texto, mas a gente discutindo em conjunto. Né? Eu não fui para casa, digo, olha, agora eu preciso criar, né? Botei o texto embaixo do braço, vou pensar. A gente foi fazendo junto. Aí eu me lembro que depois de várias discussões, eu falei, agora eu vou sentar e vou rascunhar, e parece que a gente chegou num resultado aí interessante para a gente começar a pôr a mão na massa, né? Então, a partir disso, aí desenhei os croquis para o cenário, depois a gente pode colocar até aqui, né, para exemplificar como que está sendo o processo, né, propriamente dito, né, o fazer mesmo, e parece que está um resultado bastante interessante, que está indo de encontro com as ideias que estão sendo levantadas agora com os ensaios, né, online, que vocês estão fazendo. Sim.
Ah, eu acho que muito, né? E nesses ensaios, eu acho que tem uma coisa muito especial também, Xande, né? Dessas coincidências de olhar, assim. E não é não porque estamos vendo a mesma coisa, mas porque tem uma sensibilidade aflorada que tem percebido coisas de um universo ali dentro que são Sim. familiares, assim, né? E que eu acho que tem sido muito interessante esse reestudo. Eu tô chegando agora, então para mim está sendo um aprendizado. Eu falei para o Chan, eu venho para os ensaios de estudo de texto para eu aprender com esse elenco que está há 3, 4 anos debruçado sobre esse texto, lendo, esmiuçando, vivendo, experimentando, apresentando, né? Que já tem uma experiência com isso que é muito maior do que a minha. Então eu falei, eu tô aqui de aprendiz. Eu vim Somar. absorver tudo E isso que vocês já somar, né, sabem. também. Leide. E tem sido. E tem isso que o Xande falou, né? Eles têm uma paixão e um envolvimento com a obra que na hora que você está ali trabalhando, discutindo, estudando, você se inflama junto, né? E acho que isso faz uma grande diferença num processo, as pessoas estarem inflamadas no bom sentido, né? De o combustível da paixão. Meio clichê, Ah, mas é mas maravilhoso. é o que trouxe a gente para esse mundo, né? Estar apaixonado pela possibilidade de fazer teatro. E eles têm muito isso, você sente isso muito fortemente pulsando neles. Eu acredito que um dos melhores ingredientes para trabalhar, né, nesse ofício que a gente escolheu é a paixão, né? É uma coisa que não nos obriga nunca, né? Que é sempre prazeroso e parece que a gente vai naquilo que é mais genuíno dentro da gente e traz para fora para acrescentar no processo, né? E quando você faz isso com um grupo, as coisas se somam, né? Pensa, cada um com um ingrediente desse que é a paixão, né? Para colocar no caldeirão. A receita não pode ficar ruim, né? E não é por Paixão e acaso. paciência, né? Porque também E nós somos muita. brasileiros. Não Não desistimos conseguimos nunca. produzir na velocidade que a gente poderia. Então, E acho que também. E essa muita paixão acho que é paciência. uma das respostas Sim. para esse texto estar com eles ainda há tanto tempo, né? Porque a gente vive numa época que descartar é muito rápido, né? Ter essa paciência para continuar pesquisando, eu acho que a paixão é um dos segredos, né? E mais que paixão, já virou amor, né? E a paixão esgota rápido. Você tem que, eu acho que é isso, né? Tem esse envolvimento tamanho que faz uma diferença, né? Eu acho. Leide, sabe que você vai ver como resultado para todo mundo, independente de resultado estético, estou falando, resultado de vida mesmo. Assim, é um amadurecimento como você se dá o tempo de amadurecer como artista. Então, eu acho que é bacana isso que a gente pensar isso nesses processos criativos na Gioconda, porque não é isso, a gente não está lá só para produzir espetáculo, apresentar e ganhar aplauso, sabe? Eu gosto dessa visão um pouco mais profunda, que você está num processo de desenvolvimento como pessoa e, consequentemente, como artista. Então, não adianta fazer as coisas. Dá para fazer as coisas correndo e ser lindo e ganhar aplauso e postar no Instagram, entendeu? Mas Mas também dá para fazer. Não é a mesma. Não é a experiência de vida, de profundidade, de. Essa coisa que a gente viu no texto do Bexiga, né, de a pessoa não ser a mesma quando ela atravessa o rio, né? O rio não é o mesmo, você não é o mesmo. Isso. E é isso, né? Conforme você volta para um material, você não é o mesmo e o material não é o mesmo também, né? Porque Mas tudo se transformou. O mundo se transformou, você se transformou, né? Então não tem como. A gente que está junto, eu tô especificamente do Histórias, né, Xande? Mas a gente que está junto, a gente já percebe, cada um em si, essa ponta de amadurecimento, sabe? Até a forma de olhar para o texto, a forma de olhar para o trabalho. Eu, às vezes, paro pensando e eu digo, nossa, e eu estou tendo a chance de olhar para isso e melhorar o meu olhar,
né? Ele refazendo esse, quem faz duas versões de cenário? Cara, quem é que está aberto para fazer Não duas é? vezes a mesma coisa? Não, É. né? Olha, chegou a me arrepiar agora. Eu acho isso muito importante. É muito importante. Se você souber pegar isso como lição de vida mesmo, é uma coisa enriquecedora. Realmente. Ô, Leide, conta pra gente um pouquinho daquela sua ideia que você teve logo depois que você leu o texto. Você falou da questão da mágoa, que você acha que esses personagens carregam. Eu achei tão lindo, tão poético aquilo. Olha, Eu, ouve isso, Milton. eu vou citar a fonte, né? Eu sinto a Isso, fonte sempre. nossa. Nosso companheiro de trabalho, Sérgio Mastro Páscoa, que é ator, produtor, um grande artista, uma vez me disse que a mágoa é a má água, porque é uma água que fica parada, apodrecendo dentro da pessoa. E que você tem que colocar essa água para fora de alguma maneira, seja suando, seja chorando, seja cuspindo, seja transando, você tem que liberar esses líquidos que ficam ali acumulados, apodrecendo. E aí, quando eu li Histórias de Chuva, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu falei, olha, essa é uma peça que fala sobre a limpeza das mágoas, porque a chuva faz essa água, limpa esse chão e faz essa água parada se movimentar dentro desses personagens, né? Até que seca essa água, inclusive é um dos acontecimentos esse, né? Seca essa água e essa memória que era uma mágoa passa só a ser uma memória, né? Ela passa só a ser algo que te constitui, mas não algo que te machuca mais. Não te move mais, né? E aí para mim é uma peça sobre, falei pro Xande, é uma peça sobre essa cura através do movimento dos líquidos, né? Seja chorando, seja suando, seja como for. Vivendo, né? Vivendo, deixando as coisas terem o tempo que elas precisam ter para se transformarem, que acho que é um pouco esse papo que a gente está tendo, né? De as coisas amadurecerem e se transformarem com esse grande remédio que é o tempo, né? Que a gente não tem como fugir. É melhor ver como remédio do que como prisão. Posso pegar um gancho na história do Lady, né? Essa coisa que se transforma. Só para falar um pouquinho mais do cenário, que a gente falou do cenário que a gente está pensando junto ser uma coisa dinâmica, mas também o cenário trazer elementos que se transformam, né? A gente poder usar o cenário de várias formas. Ele, no começo da peça, ser alguma coisa que se transforma em outra coisa, que tem uma continuidade, né, para ele, mas e que também, junto com outro núcleo, pode se transformar numa coisa maior também. Ou ele também se transformar numa coisa menor. Então, a gente pensou muito de como que a gente pode usar esse cenário que se transforma, que se movimenta e que se transforma, mas tudo está ligado nessa ideia, né? Nessas discussões que a gente Da tem, memória, né? das memórias e do movimento, né? do tempo. A memória que quando volta, volta de outro jeito, né? Nosso cérebro não é muito confiável, né? A gente fala muito isso com texto, né? A gente, ator, fala isso, confia no corpo, porque a cabeça não lembra direito. É isso, né? A memória, quando ela volta modificada, né? Tem uma outra memória que se acopla nela e elas viram uma memória só, ou perde uma parte da memória e ela fica uma memória pela metade, né? Ou que você também escolhe abrir mão daquela. Tem alguma coisa que também você escolhe abrir mão, deixa, né? Já você tem outra coisa. Então, esse cenário tem essa constituição, né? Tem esse simbolismo nele, e a gente vai conseguir realizar ele dessa forma. Também acho. E ele se transforma de uma forma muito, muito interessante, porque assim pensou na coisa até da ampliação do espaço, da redução do espaço, de como esses atores vão se configurar agora, todos eles, em manusear esse material todo em cena, porque uma coisa diferente que a gente está fazendo é colocar todos esses atores, aproveitar esse material humano que a gente tem, né, Leide? De deixar eles em cena e de ver o que vai acontecer. Quando o Xande veio conversar comigo, ele falou, né? Acho que a gente tem que verticalizar isso que ele falou no começo, verticalizar essa ideia do mágico e do fantástico, né? A gente já trabalhou bastante o realismo, agora a gente precisa trabalhar o fantástico. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi, bom, a gente pode ter um coro com esses personagens que ainda não estão naquela cena, transformando esse espaço de uma maneira fantástica, né? Porque objetos podem flutuar. A gente cria essa ilusão. O teatro tem essa beleza, né? De você combinar com a plateia. Esse cara aqui agora vai fazer um objeto flutuar.
E a gente cai nessa brincadeira, né? Da gente voltar a ser, que acho que também é uma parte do texto, né? Tem uma ludicidade do texto Isso. que brinca com essa poesia de um fantástico piscando o olho também, né? Assim, O Fantástico é gostoso por causa dessa liberdade. Né? Você tem liberdade, muita liberdade de criação e de quebrar um pouquinho essa coisa realista, novelista. Sim. E o público vai embarcar com você, né? Se você fizer o combinado legal, É pode muito ficar muito teatral, claro. e pode Muito. muito teatral, sem efeito especial que a gente vê no cinema, mas pegando a essência da teatralidade, da simplicidade que é trabalhar a teatralidade, na verdade. Acho que é um pouco a ideia também do cenário, que é tirar a cortina, tirar o faz de conta, mostrar o mecanismo. Porque mesmo mostrando o mecanismo, a mágica acontece. Acho que essa é a coisa mais bonita do teatro, né? Você está vendo como o ator faz aquilo. Mas mesmo assim você decide viajar com aquele ator. E eu acho que é um texto que pede isso também, né? Vem cá, vamos viajar. Eu lembrei uma coisa do Infância, na verdade, que eu vou citar. Que no começo o ator fala: não, eu sou um ator, eu estou aqui imitando um depoimento pessoal, mas no fim as pessoas elas aceitam isso e acreditam piamente que a história que é verdade, né? Que é verdade, né? O Milton. Eu acho que é uma coisa que o Xande gosta. Isso que você falou. E eu acho que é uma coisa que o Xande gosta muito e que tem na sua dramaturgia, que é convidar essa criança que está dentro da gente, como espectador e como artista, né? Como criador. É falar assim, bicho, tem alguém dentro de você que está com você desde que você nasceu. E que tem, né, que tem um olhar, que tem uma vontade, que tem uma inocência, uma crença nas coisas que a gente né? Tem uma ânsia, uma vontade que são disso que a gente precisa, né? É com esse material que a gente quer tratar. Eu acho que isso tem na dramaturgia abundantemente. E acho que é um pouco do que a gente está tentando buscar, assim, né? Fazer com que o público acorde e se sinta convidado a deixar a criança brincar ali, né? Exatamente. E por que não, né? E por que não o pires e a xícara não podem voar, né? Na mão de alguém, você entende? Por que não, né? É isso, né? E é lindo que a pessoa se permita acreditar nisso. Se permita acreditar na simplicidade, né? Que eu acho que a gente às vezes fica tão no efeito especial e metaforicamente falando, né? A gente fica tanto que esquece que a simplicidade traz uma consistência que às vezes é mais profunda e mais gostosa, né? E que é a criança interior, né? Já que você citou disso, a criança pega quadradinhos de madeira e acredita. Faz boizinho, constrói um universo com algo que não está ali, né? Está dentro dela, né? Verdade. Então, que naquele instante é absolutamente verdadeiro. Né? E que eu acho que é o mais bonito do teatro, essa combinação de que quando todo mundo senta ali, todo mundo sabe que é de mentira, mas todo mundo sabe que é de verdade. Mas você se permite acreditar ali, né? Por alguns instantes. Isso é total. Bom, gente, então, vocês nesse momento vocês estão estudando o texto novamente, né? Sim. Nós retomamos os ensaios. Isso. Agora, comecinho de fevereiro, a gente retomou os ensaios de forma virtual e a gente escolheu, por opção mesmo, fazer um estudo aprofundado agora do texto, né? De forma que o Lady trouxe um exercício muito interessante para que nós possamos levantar as camadas, né, desse texto. E lembrando, a gente passou por uma pandemia, essas pessoas estão transformadas, o olhar está diferente. Eu sinto isso ao vê-los. Mesmo virtualmente, eu sinto isso. Tem uma coisa no texto até que foi muito engraçado. Eu relendo o texto e aí o velho diz logo no começo, né? Quando eu pego um frasco, depois de limpar as mãos. Eu só toco no frasco depois de limpar as mãos. Isso, a primeira vez que eu vi, tinha uma cara de, sei lá, o Jack Nixon no Melhor é Impossível, né? Tem quase um toque ali. Hoje, isso assumiu um tamanho completamente diferente. É isso, né? Você tem álcool gel no seu bolso o tempo inteiro. Você entra no elevador e no elevador tem álcool gel.
Quer dizer, hoje eu não vivo sem limpar a minha mão, né? É verdade. Então, você se relaciona com a coisa de uma maneira muito diferente, né? Total. E a forma como eles carregam os frascos como se fossem tesouros, sabe? Isso para mim é de uma poesia tremenda. E para o ator dá para ele brincar de várias formas de como ele vai carregar esse tesouro dele, de como ele vai levar esse tesouro para a loja do velho. Olha, né? E a A gente foi. memória é quem você é. isso. Você é o único Exatamente. tesouro que você possui. É a Exatamente. sua vida, é a tua essência, né? Então, Exatamente. E aí a gente, nesse estudo também, a gente voltou a assistir filmes esqueci. e peças e ler coisas para também, né, remexer de novo esse caldeirão e falar, vamos ver o que tem dessas coisas aqui, porque a gente ainda pode aproveitar, né? Porque acho que eu falei para eles, eu queria que a gente tivesse, o cenário a Si trouxe a ideia de o cenário ser feito com material reciclado, e nunca sei. Mas, né, com o que na nossa casa seria lixo. Então, a gente tem guardado caixa de leite, caixa de ovo, garrafa, né, sacolas e sei lá, o que mais aparecer desses objetos que iriam para o lixo, a gente está guardando para ela construir o cenário, texturas e formas, e né, a partir desses objetos. E aí eu falei para o Chan, a gente podia fazer a mesma coisa com essas referências, a gente pode reciclar referências, né? E aí pegar alguma cena que a gente goste. Teve filmes que a gente via que tinham coreografias que eram lindas de coro, né? De grupos. E a gente pode reciclar essas obras. que é a memória, né? Você está Que é a memória. E né, como uma homenagem a esses ancestrais também, a esses degraus que já foram percorridos antes da gente. Aí, vou pegar gancho de novo na história do Legier, que o próprio cenário anterior a gente vai reciclar, né? A gente vai aproveitar e transformar. E acrescentar essas sucatas, né? Esses elementos que iriam para o lixo para poder trazer mais riqueza, né? De textura, enfim, várias coisas, né? Que a gente quer fazer. Ressignificar. Então, de ponta a ponta, a gente usando essa ideia, né, de reutilizar, de reciclar, de transformar. Isso é muito bacana, né? Em diversos níveis a gente está tentando fazer isso. Como o texto diz, né, de reviver, porque mais do que relembrar, os personagens revivem essas histórias. Então, reviver esses materiais que nos formaram também, né, assim, de alguma maneira. Sim. Bacana. Legal. A peça fala de memórias, eu acho que é então super legal a gente trabalhar as memórias da própria peça, né? Que não são frascos, mas são cadernos que eu meticulosamente enfeitava. Olha que bonitinhos. E aí veio o computador. Eu já trabalhava com computador, logicamente, mas eu começava escrevendo no caderno. As últimas peças já foram direto para o computador, mas eu acho charmoso ter isso. Talvez eu volte para os cadernos, porque eu gosto.